Caminho, Verdade e Vida, por Emmanuel. Lição 60. Prática do bem. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Epístola de Pedro 1, 2 a 15. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco, ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão. Entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Queridos irmãos, vamos dar início ao nosso momento de vibração, chamando todos para que possamos formar uma cadeia de união, onde todos os nossos pensamentos possam ser elevados para a espiritualidade maior, buscando essa conexão com o Cristo através dos seus representantes que aqui nos assistem, que nos cercam e atuam juntamente conosco na prática do bem. Vamos nesse momento elevar as nossas preces e os nossos pensamentos em favor de toda a humanidade, do nosso planeta Terra, do nosso Brasil, do nosso estado, da nossa cidade, da nossa família e dos entes queridos mais próximos, dos nossos amigos e de todos aqueles conhecidos. Mas, sobretudo, conclamo todos vocês, juntos e com toda a intensidade e pureza de coração, que possamos elevar essas energias benfazejas em favor dos desconhecidos, daqueles desconhecidos que deparamos muitas vezes nas esquinas, nos sinais, ou que muitas vezes vimos através das telas das televisões, nas ruas, nos momentos de guerra, nos desastres coletivos, nos leitos de hospitais, nas filas dos desempregados, nos esfomeados, nos imigrantes ilegais que tentam atravessar fronteiras. Vamos elevar os nossos pensamentos por todos esses que não sentimos a proximidade material e corporal, mas que são justamente aqueles onde podemos identificar claramente
a imagem viva do Cristo. Sendo assim, meus irmãos, vamos iniciar esse momento de vibração utilizando e elevando os nossos pensamentos de gratidão ao Criador Supremo. Que essa gratidão seja o ponto de conexão, interseção entre todos nós para fortalecer essa cadeia. Que essa gratidão seja estendida em razão da oportunidade de estarmos aqui em um novo momento encarnatório, onde podemos e devemos sim valermos das nossas condições físicas, materiais e intelectuais para dar um pouco mais para aqueles os quais não conhecemos, para aqueles mais necessitados. Assim, nesse momento, vamos relembrar a figura caridosa do irmão Francisco, o pobrezinho de Assis, aquele irmão onde, nascido em berço esplêndido, nascido em família nobre, pôde assim identificar o sofrimento daqueles irmãos mais desfavorecidos, dos servos, dos escravos maltratados. Aquele irmão que no primeiro momento, no arroubo ainda da sua juventude, no início da sua caminhada na conexão com Cristo, intentava libertar todos esses sofredores, muitas vezes com a força da revolta, da tristeza por vê-los naquela situação, mas que o Cristo, na sua conexão mediúnica e espiritual direta com Francisco, lhe lecionava e mostrava que a sua missão maior, como é a nossa missão de hoje, não é a libertação das dores e dos sofrimentos que todos nós temos como prova ou expiação a passarmos, mas que podemos sim, através da prática do bem, diminuir essas dores, trazer um pouco de amparo, de consolo a todos esses sofredores e assim materializar a misericórdia divina em favor de todos eles. Que nós, irmãos, nesse momento em que o planeta inteiro passa de dores pela pandemia, de dores pelas desigualdades sociais, pela fome, pela divergência das guerras ocorridas por questões políticas, questões raciais, questões étnicas e questões de gênero, possamos nos valer da exemplificação da lição de Emmanuel, que nos traz o apóstolo Pedro, trazendo o exemplo e trazendo a conduta que devemos nos portar diante dessas situações. Nos traz o momento de silêncio, nos traz o exercício da virtude da humildade e principalmente da tolerância diante das diferenças e muitas vezes da ignorância que produz a discórdia. Que nós, nesse momento, possamos beber dessa lição, dessa mensagem divina trazida por Emmanuel, para que, em cada momento da nossa vida, da nossa atuação familiar, da nossa atuação profissional, da nossa atuação social, possamos ter o discernimento de não entrarmos em contendas, de não entrarmos em disputas estéreis, em discussões que muitas vezes causam desentendimentos, causam desuniões e causam desarmonias entre familiares, entre amigos antigos, e aumenta e amplia ainda mais o sentimento
de discórdia, de ódio, e fomenta assim uma situação maior que causa os momentos de tristeza e de dor que se avoluma por todo o mundo. Que possamos, todos nós, utilizando das redes sociais, utilizando de todos os instrumentos que a tecnologia da comunicação social nos proporciona hoje, lembrarmos que antes de promovermos discussões por questões simples ou questões intricadas de política, de diferenças, possamos silenciar e, nesse momento de silêncio, buscarmos sempre a palavra que tenha um conteúdo evangélico, que traduza a sabedoria do Cristo nesse momento. Assim, poderemos estar, cada um de nós, plantando uma pequena semente no coração e no pensamento daquele irmão que diverge de nós. Que nós possamos também, através do exemplo do perdão, saber que muitas vezes esses irmãos que nos agridem verbalmente, que nos provocam, é porque ainda estão no momento da ignorância espiritual, no momento de crescimento. E se nós já temos esse discernimento aprendido através da doutrina consoladora, que possamos trabalhar no sentido de plantar essa semente, de ser o bom semeador que o Cristo nos coloca. Vamos assim, todos nós juntos, rogarmos em favor de todos esses irmãos, sejam aqueles que sofrem as dores materiais, da fome, da agressão física, mas também que possamos, através da prática do bem, nos movermos em direção às feridas emocionais, espirituais de todos esses, buscando dentro de nossas possibilidades atingir aqueles irmãos com bons pensamentos, boas energias, praticando assim o que o Cristo sempre nos ensinou, que é a caridade. Que Jesus e a espiritualidade maior esteja presente hoje e sempre conosco em todos os nossos momentos. Muita paz a todos.